Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou contar como foi o meu processo de despertar espiritual, como o meu desenvolvimento pessoal, mental e espiritual começou. E eu falo tudo junto assim, porque quando a gente começa a mexer em uma área da vida, automaticamente a gente vai desenvolvendo as outras também. Bom, tudo começou lá por volta de 2019, 2020, que foi a época da pandemia, que ocorreram muitas mudanças, né? Acredito que a maioria das pessoas, né, aconteceram muitas coisas, tragédias, infelizmente, muitas mudanças mesmo, a gente perdeu pessoas, né? Tudo mudou, a forma com que a gente viu o mundo, a forma de trabalhar, várias coisas aconteceram. Eu trabalhava numa rede de supermercados na época e eu já não estava satisfeita, né, com o trabalho que eu tinha, porque eu tinha acabado de me formei em 2019 em recursos humanos, porque eu queria migrar para essa área aí do escritório e tratar dos colaboradores, eu queria fazer isso de verdade, mas eu não conseguia nenhuma oportunidade e eu ficava pensando, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado ou não? E como eu já não estava contente com o serviço, eu comecei a ter sérios questionamentos em todas as áreas da minha vida. Então eu comecei a questionar tudo, absolutamente tudo. Começou primeiro com o serviço. Por que eu tô nesse serviço? Eu pensava, se eu tô me esforçando tanto, se eu estudei, se eu tava trabalhando e fazendo faculdade, quem trabalha e estuda sabe o quanto difícil que é. E eu ficava me questionando. Esses questionamentos me fizeram ir para parar lá no fundo do poço. Eu comecei a me questionar e fui descendo cada vez mais. Aí eu comecei a questionar o meu relacionamento, comecei a questionar a minha vida pessoal, tudo, todos os setores da minha vida eu comecei a questionar. Comecei a pensar assim, nossa, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô completamente insatisfeita com a minha vida. Eu sei que a gente não pode se comparar, mas eu olhava para um lado, olhava para o outro e via as pessoas felizes, elas gostavam de trabalhar, elas gostavam de estar naquele lugar. E por dentro eu olhava para todo mundo ao redor e eu pensava: o que eu tô fazendo aqui? Parece que eu não pertencia, não somente àquele ambiente, mas parecia que eu não pertencia ao mundo, sabe? Só que isso já era o despertar espiritual acontecendo, só que eu não tinha ideia que era isso, né? Então, esses questionamentos me fizeram entrar em uma depressão, porque eu já não via mais sentido na vida. Eu pensava que por que se esforçar tanto se eu não consigo sair do lugar? Então, eu deixei alguns planos de lado, mas eu também não me contentava com o que eu tava. Então, assim, quando a gente tá depressiva, a gente só dorme, né? Então, eu só queria dormir. Eu trabalhava de tarde, então eu chegava do serviço, já ia pra cama, e eu acordava bem na hora de trabalhar, então eu também quase não comia, porque na hora do meu almoço eu queria dormir. Então, assim, a alimentação, água eu também não tomava, então eu tava numa situação bem difícil mesmo. E conforme eu tinha esses questionamentos, influenciava muito no meu sono também. Então eu deitava para dormir, independente da hora que fosse, eu tinha muitos sonhos lúcidos. E para quem não sabe, sonho lúcido é quando você se dá conta de que você tá no sonho, você tá lá no seu sonho, você pensa, caramba, isso é um sonho. Você consegue ter algumas ações nele e você se lembra muito dos detalhes desse sonho. E eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei que o nosso inconsciente se comunicava com a gente através de símbolos. Como eu sabia disso? Não sei, acho que talvez era puramente intuição. E eu comecei a pegar algumas intuições, algumas coisas que eu tava tendo, e eu comecei a questionar tudo, gente. Quando eu comecei a questionar a religião em si, que na época eu era, entre aspas, evangélica, porque eu ia às vezes pra igreja, não, porém eu já era batizada na igreja evangélica. Fui batizada na igreja católica também, que os meus pais eram, mas depois eles pararam, e eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Só que eu não estava muito firme, lá também não estava contente, então eu ia às vezes, esporadicamente. Então eu comecei a questionar a religião, comecei a questionar a minha fé. E isso daí foi tipo assim, o auge. Aí foi aí mesmo que eu perdi totalmente a esperança, porque teve um momento que eu comecei a pensar, será que Deus realmente existe? E se ele existe, por que que a gente tem que passar por essas coisas? Sabe aqueles questionamentos de que, se Deus existe, por que existe tantas guerras e destruições e maldade no mundo?
E isso daí começou a ser, tipo assim, um questionamento da vida. Eu comecei a me questionar, só que também os questionamentos trazem coisas boas pra gente. Porque conforme eu me questionava, eu também queria saber a resposta. Eu não queria somente questionar. Eu queria ouvir, eu queria ver, eu queria saber de uma resposta, de alguma coisa. Então, todo sonho que eu tinha, eu ia lá, pesquisava no Google mesmo, sonhar com o que significa e tal. Porque assim, mesmo eu estando naquele estado, eu ainda tinha um fundinho de esperança de que as coisas poderiam melhorar e de que eu poderia arranjar respostas para essas coisas. Então, começou ali esse auto processo, né, de desenvolver. Só que antes de eu ter as respostas, eu passei por uma fase muito difícil. Porque chegou um momento que eu pensei, eu não acredito mais em nada, não acredito mais em Deus. Eu comecei a achar que Deus não existia, ou como eu disse antes, se ele existia, ele me odiava, ou ele não tinha nenhum propósito, não fazia o menor sentido. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Jesus, para mim ele foi o maior ser humano que já existiu. E eu vi que as coisas estavam ficando sérias a partir do momento que eu comecei a me questionar sobre Jesus. Aí eu lembro até hoje do sonho que eu tive. Eu lembro que eu estava nos tempos antigos e eu vi os soldados romanos conversando entre si, falando que aquilo era tudo mentira, que eles iam adulterar a Bíblia e não sei o quê. Sabe, foi um sonho assim, completamente aleatório que eu sonhei do nada. E eu acordei com esse estalo de querer pesquisar mais da origem da Bíblia, quem fez, como que aconteceu, mais da história de Jesus. E nisso eu comecei a ver coisas de falando que Jesus não era quem ele falava que era tudo uma grande mentira, que a igreja inventou tudo isso e tal. Assim, eu não vou me aprofundar muito porque existem muitas histórias e algumas pesquisas, várias coisas de vários teores, várias religiões, teorias. Então, assim, eu sei que pra mim foi o que aconteceu na época. Então, eu perdi a fé totalmente em Jesus. Eu pensei, será que a minha vida inteira foi uma mentira? Eu acreditei em um ser que eu achava ser santo, filho de Deus, e ele não era, ele estava enganando as pessoas. Então, eu me fechei completamente. Não acreditei mais em Jesus, e eu, assim, eu não gosto nem de lembrar disso, porque Jesus pra mim é o pilar da minha vida, assim. Então, por isso que eu falei para você, tô falando para vocês como foi esse processo. Foi assim um pouco difícil porque eu não via sentido nenhum na vida mais. Aí eu comecei a migrar pro lado de, comecei a pesquisar umas coisas sobre despertar espiritual, do nada. Parece que vinha assim as informações e não é que é do nada. Hoje em dia eu entendo que essas informações que chegam até gente é a nossa intuição, a gente mesmo mandando sinais pra gente. Então, é a gente mandando intuição, é Deus mandando intuição, porque era necessário que eu me questionasse sobre essas coisas, porque eu era uma pessoa muito presa a dogmas religiosos. Então, eu não tinha uma mente aberta, minha mente era completamente fechada. Então, se alguém falasse, porque é desse jeito, abre a mente, eu falava, não, eu estava firme naquilo e que não, nada ia mudar. Só que se questionar, gente, é muito importante pra gente. Se você tá em um lugar na qual você não pode se questionar, não pode pensar por si só, já é um erro. Então, assim, mesmo que na época tenha sido muito difícil pra mim, eu só tenho a agradecer esses questionamentos que me fizeram chegar até aqui hoje e ter essa clareza hoje em dia. Então, eu comecei, né, a pesquisar sobre despertar espiritual, essas coisas, e ficou tudo muito confuso. Aí eu comecei a migrar mais para aquele lado de uma coisa mais sensacionalista, sabe? Aquele pessoal que fala do povo que manda no mundo, os Illuminates e não sei o quê. Então eu comecei a ficar com um medo extremo, pensando que, ai meu Deus, o mundo tá acabando, nada mais. Aí eu comecei a já virar 880, né? Que eu sou um pouco assim, ou é tudo ou é nada. Aí eu comecei já a ficar desse jeito, fiquei com medo de fazer as coisas, medo de sair de casa, então eu me fechava cada vez mais. E detalhe, nessa época aí, eu me afastei de todo mundo. E eu tinha muita dificuldade antes de me afastar das pessoas, de amizades tóxicas, pessoas que não estão mais na mesma vibração que a minha. Só que nesse período me deu um estalo e eu pensei assim, eu não quero mais falar com ninguém. E eu encerrei mesmo a amizade, chegava na pessoa e falava assim, olha, nossa amizade acabou por aqui, mandava texto e tal. Tem uns amigos meus que sobraram hoje, né?
que fala, nossa, você é louca, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu tinha. Eu chegava e simplesmente mandava uma mensagem e falava, nossa amizade encerrou por aqui, porque na minha cabeça eu precisava realmente encerrar fisicamente ali com aquela pessoa. Porque senão fica aquela sensação de tipo conhecido, aí você se vê na rua e daqui a pouco, ai, faz tanto tempo que a gente não conversa. E eu sentia a necessidade de encerrar algumas amizades, encerrar algumas coisas e ficar ali, ficar dentro da minha, ficar recluída mesmo. E hoje eu entendo isso, que Deus, ele tira você de certos lugares e ele deixa você mais recluso quando ele vai começar uma transformação daquelas em sua vida. Então, quando acontece esse episódio comigo de eu começar a ficar recluso, começar a estranhar o ambiente que eu tô, eu já sei que vai acontecer uma mudança. Hoje em dia, eu não sou mais rígida quanto a isso, eu aceito as coisas com mais gratidão e mais leveza, mas aquele período foi bem difícil. Então, eu comecei a pesquisar essas coisas, né, sobre os Illuminati, os donos do mundo e tal. Eu comecei a ficar com muito medo, ficar muito reclusa em casa e não fazia mais nada, e nada fazia mais sentido pra mim. Eu lembro que na época tava tendo as eleições, né, e o pessoal falava várias coisas, que quem fosse ganhar era o anticristo e não sei o que, e eu tava assim, tipo, vidrada nisso, pensando, meu Deus, o mundo tá acabando e tal, uma coisa assim, totalmente desesperada, sabe? Mas daí, aos poucos, a clareza foi vindo. E sim, foi muito difícil, gente. Porque daí, ao mesmo tempo que eu tava me questionando sobre as religiões, eu comecei a procurar outras religiões. Eu pensei assim, agora, então já que a igreja evangélica não tá funcionando, vamos tentar voltar pra católica. Aí, não dá certo. Vamos ir na espírita. Gostei de algumas coisas, me identifiquei com umas, mas não gostei de outras. Vamos no candomblé, vamos na umbanda, vamos no kardecismo. Comecei a pesquisar e a ir em várias religiões e nenhuma delas supriu aquele vazio que eu estava em mim e todos aqueles questionamentos. Na verdade, eu me identificava com muitas coisas em todas as religiões, até hoje eu sou assim. Tanto que hoje em dia eu não tenho religião mais, mas eu acredito firmemente no Criador do universo e sigo plena acreditando em Jesus Cristo. E não tenho religião. E eu me sinto agora, assim, parece que eu me encontrei. É óbvio que para algumas pessoas elas têm a necessidade de ter uma religião, de ter alguém falando o que elas devem ou não fazer. Porém, eu não tinha essa necessidade. Desde criança, eu sempre fui a rebelde da família. Porque alguém falava alguma coisa pra mim, eu queria saber o porquê que tinha que ser daquele jeito, que na minha cabeça não fazia sentido. Então eu era muito questionadora, né? Até hoje eu sou, e eu só agradeço a Deus por ser assim, porque é o que tem me aberto portas e, enfim. Então, em 2020, eu já tava aguardando uns 2 anos para ser mandada embora, porque quem é CLT, depois de um bom tempo, já tinha uns 5 anos de casa, mais ou menos, você pensa, eu não vou perder os meus direitos. Hoje em dia, eu pediria as contas, mas na época eu pensava, não vou perder meus direitos, vou ficar aqui. Então, eu ficava em um lugar que não era bom para mim, mas eu estava aguardando eles me mandarem embora. Quando foi em 2020, em outubro, eles me mandaram embora. Então, eu tive mais tempo para poder estudar e me dedicar um pouco mais a mim. E aí chegou uma informação para mim. Chegou esse livro aqui, ó. Quem já leu esse livro? Se chama O Segredo, da Rhonda. Esse livro aqui foi o que expandiu a minha mente. Então, foi assim: é um livro que o meu marido tinha ganho de um colega dele no serviço, né? E ele simplesmente começou a ler e falou, é um livro muito maçante, eu não quero ler. E eu bati o olho, assim, o livro tava no sofá. Aí eu pensei, não tô fazendo nada. Eu só tinha lido acho que uns 2 a 3 livros a minha vida inteira. Que era, se não me engano, acho que Paredes do Meu Coração e um outro livro lá. Aí eu falei assim, vamos começar a ler então, já que eu não tô fazendo nada. E isso daqui abriu a minha mente de uma tal forma que foi ali que realmente começou aquele processo de despertar e eu comecei a tomar consciência dos meus atos, do que eu estava fazendo. Esse livro, ele fala da lei da atração. Hoje em dia, a gente pensa assim, nossa, tá muito maçante, tudo é lei da atração e não sei o quê. Mas ele abriu minha mente em outras perspectivas, que o que a gente pensa, a gente sente e a gente faz, a gente é.
Então, eu comecei com uma grande transformação a partir daquele momento. Quem ainda não leu esse livro, não leu o documentário, leia. É óbvio que de primeira você fica assim, nossa, encantado, que não sei o quê, mas é bom para você começar esse processo de despertar, né? Então, a partir daí, eu fui evoluindo cada vez mais. E esse livro fez uma diferença enorme na minha vida, porque eu comecei a tomar noção do que era o universo, de como ele é formado, de como funcionam as coisas, porque em todas as áreas da vida existem leis e existem as leis do universo também. Tudo que você emana volta para você. Só que às vezes a gente se coloca no lugar de vítima e pensa que nem eu pensava. Por que que acontece isso comigo? Por que que tá acontecendo? Eu ficava começando a se questionar. Tá acontecendo isso comigo devido às escolhas que eu fiz antes para chegar até aqui, devido às reclamações que eu fiz, devido a não estar contente com o que eu tinha na época, porque pra gente conseguir uma coisa melhor da vida, a gente tem que agradecer antes de receber, e a gente tem que ser grato pelo que a gente tem agora. E em outros vídeos eu vou contar melhor o que aconteceu, mas eu tô falando disso pra vocês, por quê? Porque eu quero que vocês entendam que às vezes você começa a se questionar e falar, não vou ficar me questionando. Não, se questione sim. Pergunte, seja questionador. Pergunte por que que é desse jeito. Se questione a si mesmo por que que você tem tais atitudes. Se você tá tendo essa atitude devido a um trauma que você sofreu. Se você tá dando ódio porque você recebeu muito ódio. Se você dá amor porque você recebeu muito amor. Então se questione. Faça esses questionamentos diariamente, porque se questionar e manter uma mente aberta é o que vai fazer você evoluir e começar a estar nesse processo já. Se esse vídeo, claro, chegou para você, provavelmente você está passando por esse processo de se questionar, de pensar qual é o seu papel no mundo, o que está acontecendo, ou muitas vezes você perdeu a fé em tudo. Porque você não precisa de dogmas religiosos, você não precisa da religião. Talvez para algumas pessoas elas precisam sim, mas se você está despertando nesse momento, você não precisa de uma religião. Você precisa de Deus e de você mesmo. Porque quando você olha no espelho, quem está ali te ajudando o tempo inteiro é você. Quando você está sozinho, é você que te ajuda. Então cuide-se em primeiro lugar. E logo mais eu vou gravar outros vídeos aqui explicando melhor e detalhadamente como foi. Esse foi mais um resumo para mim aprofundar com vocês depois. Se gostou e se identificou com esse vídeo, deixa seu like. É isso, gente. Gratidão por tudo e seguem firme nessa caminhada.